Alô, alô, boa noite a todos e a todas que estão escutando. Nós vamos ter hoje a live, parece que é do número 8, né? Aqui da Biblioteca do Paiaiá. Hoje com dois professores da Universidade Estadual de Feira de Santana, ambos da área de letras, né? Uhum. É, e vão contar aqui um bocado de história bonita para nós, inclusive para crianças e adolescentes, adultos e velhos igual a mim, né? O, os professores são autores de vários livros, de várias histórias. Eu conheço mais do professor Aleilton, eu não conheço muita obra da professora Luciene, mas vou passar a conhecer agora, né? É, o professor vai contar umas histórias bem engraçadas e a professora também, né? Então, o título da live de hoje é Narradores de Vida, Vivência e Imaginação. Isso, né? Narradores Isso. de Vida, Vivência e Imaginação. Então, temos uma hora e pouco aí para bater esse papo, conversar. No final, a gente se encerra aí, né? Agradecendo, né, a participação de vocês, né? Quero agradecer muito a participação de vocês. E quem sabe se até o final dessa pandemia a gente não volta novamente com outra sessão com vocês, até pondo mais alguém, né, para participar também. Mas eu acho que basta vocês dois já dar conta muito bem dessa área aí que vocês dominam como ninguém. Então, com a palavra aí, primeiro quem vai falar é a professora, Isso, combinamos aqui isso. é, a professora Luciene, está com a palavra, depois seguida pelo professor Aleilton, né? E como combinado, as perguntas vão para a tela, né? E no final a gente encerra aí simplesmente, né, agradecendo mais uma vez a participação de todos. Então, professora, tem a Obrigada, palavra. Geraldo. Obrigada, uma honra esse convite da Biblioteca do Paiaiá. É um espaço sagrado, é um espaço muito querido por todos. E receber um convite para vir aqui, tenha certeza que eu acolhi com muito afeto. Bom, eu e a Leilton combinamos aí que a gente vai ficar brincando, né? Passar bola de um para outro, para a gente ir descontraindo e dando leveza a esse processo de live que a gente está acostumado a ver por aí. Bom, eu quero começar contando uma história. E antes de trazer essa história, eu quero dizer que acredito muito que as histórias não precisam ser contadas separadamente. É hora história para criança, hora história para adulto. Penso que as histórias podem ser contadas em torno da fogueira, numa grande roda, com adultos e crianças misturados. É assim com os povos tradicionais, né? É assim nos espaços quilombolas, é assim como a ancestralidade tem nos ensinado, não se separar, agora é coisa de menino, agora é coisa de gente grande. Respeito quem faz essa diferença, mas gosto de contar histórias que têm camadas diferentes, né? Camadas diversas da estética da recepção literária para crianças e adultos, mas que eles podem ouvir juntos, a exemplo dessa que eu vou contar agora, tá? A gente está vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, e muita gente tem andado com o coração apertado porque está separado de gente que gosta, porque está vivendo, né, momentos difíceis. E aí eu quero contar para vocês a história de um rei que de vez em quando ficava com o peito apertado igual a gente, ficava lá se sentindo angustiado, e um dia ele resolveu reunir os sábios daquele lugar e pedir a eles que forjassem algumas palavras que coubessem num anel, porque ele queria ter esse anel à mão, para no momento de angústia ele retirar esse anel, ler o que estava escrito e poder tirar força daquilo. E os sábios conheciam a forma de escrever tratados imensos, mas escrever algo que tivesse um efeito tão poderoso num único anel, os sábios não davam conta. Passaram dias em torno dessa tarefa e não conseguiram, né? Aí lembraram de um velho andarilho que havia portado naquele reino há pouco tempo, e aí mandaram chamá-lo. E quando conversaram com esse andarilho, ele disse que sabia o que podia ser escrito no anel do rei. Dizem que ele pegou um pedaço de papel, anotou, fechou e pediu que levassem ao ourives, e que lá fosse forjado o anel e que ninguém olhasse o que estava escrito. Bem assim foi feito, o rei recebeu seu anel,
E um tempo depois, dizem que um exército inimigo invadiu aquele lugar, invadiu aquele reino. E o rei lutou bravamente ao lado do seu exército, mas em um determinado momento ele se separou desse exército, passou pela floresta daquele reino e foi parar à beira de um despenhadeiro. Provavelmente o exército inimigo ia atravessar a floresta, ele já ouvia as vozes que estavam próximas, ia chegar até ele e ele acabaria morrendo. Dizem que nesse momento a angústia voltou ao peito do rei e ele lembrou-se do anel. Aí ele retirou o anel do dedo e lá estava escrito: isso também passará. Bastou que o rei lesse essas 3 palavras para ele se encher de fé e coragem, para ele acreditar que podia ser diferente. Dizem que nesse momento não se sabe se foi por causa da emoção, da fé que o rei, né, angariou, se foi por outro motivo, mas o que se sabe é que o exército inimigo se perdeu no meio daquela floresta. E o rei pôde retomar o seu exército e juntos enfrentá-los e vencer aquela guerra. Depois disso, o rei reuniu toda a gente no seu reino, fez uma festa imensa que durou dias e noites, e lá para as tantas ele quis agradecer aos sábios, e os sábios lhe revelaram que quem havia escrito, né, aquelas palavras no anel havia sido um andarilho, e ele quis conhecer esse andarilho. E quando esse andarilho chegou e ele agradeceu, o andarilho olhou para o rei e disse: Majestade, o senhor está tomado de muita alegria, não está? Seu peito deve estar livre, cheio de esperanças e de ideias bonitas, e ele afirmou que sim. E aí o andarilho disse: retire o anel do dedo. E quando ele retirou o anel do dedo, lá estava escrito: isso também passará. A vida é isso. A gente está sempre em movimento. É como uma grande ciranda, é como a roda da gira. Às vezes a gente está embaixo, mas muitas vezes a roda entra em movimento e a gente vai para o alto, vai para cima de novo. Bem assim vai ser com esses tempos difíceis que a gente está atravessando. Está difícil, está complicado, mas isso também passará. É isso. Vou passar agora a bola para o meu amigo Aleilton. Aleilton, você pode escolher se você quer também trazer uma história nesse momento ou se você já quer a pergunta que eu tenho para te fazer. Você que diz. Luciene, que prazer estar aqui com você. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Muito obrigado a Geraldo pelo convite. Eu estive na Biblioteca do Paiaiá no ano passado, fiquei encantado, né? Então, é uma referência, né, para nós, a maior biblioteca, né, de um rural, né? Então, quantas histórias, né? Quantas histórias tem ali naquela biblioteca. Então, pessoal daí, olha, aproveitem, hein? Vão à biblioteca, não é? Para ler, para ler as histórias nos ensinam muita coisa. A história acompanha a nossa vida, não é, Luciene? Luciene é uma contadora de história. Eu sou escritor, eu sou o que faz história, o que escreve história, né? Eu não sou um contador, mas eu posso ler algumas histórias que eu selecionei aqui para vocês, não é? Então, por exemplo, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, não é? Não é, Luciene? Essa pandemia Isso. aí é uma pandemia e é um pandemônio. Isso. Porque temos que ter todo cuidado, não podemos facilitar, porque ainda não passou, ainda estamos no auge. Ao mesmo tempo, a vida tem que seguir. A vida tem que seguir. Nós temos que enfrentar. E, às vezes, o bom humor, não é? Ajuda a gente a ter ânimo, né? Não podemos desanimar. Certeza. Vamos ter cuidado, vamos estar tristes, porque, às vezes, pessoas que conhecemos adoecem, a gente tem notícias desagradáveis de pessoas que se foram, pessoas que a gente conhece, mas, ao mesmo tempo, é preciso ter esperança que a deusa vacina vai nos salvar. É a narrativa, né? Isso mesmo. Vamos inventar a história de uma comunidade que foi atacada por um vírus terrível, e então por um sofrimento, muita gente doente, muita gente morrendo, mas aí tem uma esperança, né? A deusa vacina, ela vai surgir pelas mãos dos cientistas, e ela vem
naquele frasquinho, e aí vai entrar no nosso corpo, e aí nós vamos estar defendidos. Isso. Acho que as pandemias já são mote da literatura há bastante tempo, né? O Gabriel Garcia Marques, no 100 Anos de Solidão, já fala de uma pandemia né, daquela comunidade Macondó que não conseguia dormir, ficava todo mundo acordado, tiveram um grande surto disso na cidade, isolaram as pessoas para que ninguém contaminasse uns aos outros, né, fizeram um isolamento social como a gente está fazendo agora, então vira e mexe, isso é mote de literatura também. Exatamente. O Amor no Tempo do Cólera, né, de Garcia Marques, traz exatamente essa história. Agora, não é só esse vírus, não. Não é, menina? Tem outros por aí, o da dengue, por exemplo, chikungunya. Pois é. E eu ouvi falar que tem um lá no Planalto também, lá em Brasília também, que tem um que está acabando, assim, tacando terror em tudo. E que vai ficar aí um bom tempo. São histórias e mais histórias. Agora veja a dengue, né? A gente tem que ter cuidado com a dengue, não pode deixar o mosquito se criar, porque senão, de repente, você pode ter uma dúvida, né? Será que eu estou com dengue? Será que não estou? Agora eu vou ler uma história exatamente sobre a dengue. Diz. Né? Caso de dengue. E foi assim que se passou. No banheiro da faculdade, de repente, a moça sentiu a presença estranha do inseto sobre sua pele. No susto, deu-lhe um tapa, espremendo no próprio braço. Diante daqueles restinhos mortais, ela se desesperou. Ai, meu Deus, é o maldito mosquito da dengue. Pudera, em pleno surto da doença, qualquer bicho pequeno era suspeito. Podia ser, mas talvez não. E se fosse? Era ou não era o mosquito da dengue? A moça já ficou nervosa. Anteviu-se prostrada na cama, queimando de febre, o corpo inteiro dolorido, os olhos fundos, sem ânimo nem apetite, só tomando líquido. E analgésico, esperando a dengue passar. Uma semana inteira de molho em casa, ai que sofrimento. Ela pensou logo isso tudo, né? Foi mordida, pensou, pronto, vou ficar uma semana de molho. Ela sentiu um calafrio de medo. Examinou aquele corpinho esmagado, que ela deu um tapa tão forte que esmagou o bichinho. As patas destroncadas, aquela ameaça consumada. Eu acho que é o mosquito da dengue. Me mordeu, vou ficar de cama. Mas ela não sabia distinguir se o tal mosquito era mesmo aquele da dengue. Talvez fosse outro tipo de mosquito. E ela precisava comprovar para ver se era ou se não era, a fim de se organizar, deixar tudo preparado para poder pegar uma semana de cama. Ah, não teve dúvida. Pegou o defuntinho no papel, num lenço, né? E saiu à procura de alguém que entendesse, né? Um entomologista amador. Quem entende de insetos chama-se entomologista. E aí ela falou, preciso fazer uma perícia no caso, para saber se esse bichinho é o mosquito da dengue que me picou. Mas, ora, ela estava onde? Na faculdade. Lembra que eu falei que foi no banheiro da faculdade que isso aconteceu? Uhum. Então, ela saiu pelos corredores e procurou uma colega, professora que nem ela, e mostrou o defuntinho e perguntou, menina, veja se isso aqui é o mosquito da dengue. Eu preciso saber, porque ele me picou, minha filha. E agora eu estou com medo de amanhã mesmo estar queimando de febre. A outra disse, parece, viu? Deve ser. Tudo indica. Mas, não sei, talvez não seja não, menina. É ou não é? Eu também fiquei na dúvida. Mas parece que não é não. Ela até se aliviou um pouco, né? A moça
A colega foi cuidar da vida e ela ficou em dúvida. Não, eu vou continuar a pesquisa, vou pedir opinião a outros. E, afinal, ali era o setor de letras, né? Letras. O pessoal de letras entende de língua portuguesa, literatura, não vai entender de mosquito. Mosquitos Aí eu disse, verdes. eu vou lá no setor de biologia. Aí sim, lá o pessoal entende. E Procotó, foi ligeiro lá na biologia. Aí chegou lá, alguém recomendou que ela fosse ao departamento, não é, para ter uma resposta mais concreta. Então, ela quase que saiu correndo para chegar lá e encontrou pelo caminho um estudante, perguntou onde era o estudante, eu lhe levo lá. Ela disse, mas veja aqui, você que é estudante de biologia, isto aqui é o mosquito da dengue? O menino olhou e falou assim, talvez sim, talvez não. Mas então era preciso examinar melhor. Ela tinha que saber com urgência se era ou se não era o mosquito da dengue. O rapaz ficou com pena dela e disse, olha, eu vou lhe levar ali na sala de um especialista, um biólogo, que ele estuda a Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, não é? Uhum. Ora, logo um especialista, né? Entendido em mosquito, um mosquitólogo. Uhum. Agora pronto, ia fazer o tirateima. Não tinha como errar. Aí o rapaz levou, abriu a porta, ela entrou com aquele bichinho morto ali no papel. E aí se apresentou, explicou que eu estava no banheiro, aí esse bichinho me mordeu, eu dei um tapa, olha aí, está todo quebrado, eu não sei se é um mosquito da dengue. Aí o professor que estava lá no seu gabinete, né, com aquele aparelho que olha, como é o nome daquele aparelho, Luciene? Microscópio, né? Microscópio, exatamente, que aumenta tudo de tamanho para pesquisar. Aí ele deixou assim o microscópio e olhou assim, uma situação estranha para ele. Ele olhou, ele disse, por favor, professor, veja se é o mosquito da dengue. Aí ele olhou aquele papelzinho dela, aquele bichinho todo quebrado, todo amassado. Ele olhou para o papel, olhou para o bichinho morto, olhou para a moça, olhou para o bichinho de novo, olhou para a moça, e ela, impaciente, e então, doutor? Aí ele disse, minha cara colega, se depender desse pobre inseto, a senhora jamais vai ter dengue. Isto aqui é uma simples formiga, minha filha. Meu Deus do céu! Uma formiguinha virando um mosquito da dengue, para você ver para onde a neurose da gente, a loucura da gente, né? Que é tanta que leva para esse lugar. Me fez lembrar uma história pequenininha do Nasruddin, que é um mulá famoso, né? As histórias dele são famosas, que diz assim: Nasruddin estava vindo da cidade, encontrou a morte. E aí ele olhou para a morte e perguntou o que ela estava indo fazer na cidade. Ela disse: vou levar 10 mil. Aliás, não era morte, era peste. Vou levar 10 mil. E ele disse: ô peste, não leve 10 mil, não faça isso. E eu sei que eles acabaram acordando que ela levaria 10 mil. Quando foi na volta, Nasruddin passou pela peste de novo e disse: você levou os 10 mil? Ela disse: não, levei 100 mil. E ele ficou indignado com aquilo. Você disse que ia levar 10 mil porque você levou 100 mil. Porque 10 mil morreram por minha causa, mas o resto morreu foi de medo. Então, é um pouco essa história da formiga medo. Que você está contando. Como tanto morre de medo, né? O medo faz efeito, né? Não é? A gente já fica na neura e vai embora com isso. Ô, Aleilton, mas eu tenho umas curiosidades aqui a seu respeito. Queria pedir licença aqui para perguntar. Já que o tema da gente é narradores de vida, vivências e imaginações, né? Eu queria saber o que é que você faz na UFES hoje, que tem relação com esse tema, com essa ideia de narradores de vida, vivências e imaginações, e eu queria saber também o que é que você faz fora dela, porque você está ligado à Academia Baiana de Letras, eu sei que você está ligado à escrita, né, à literatura que circula aí de modo mais aberto, então eu queria te escutar e queria saber o que é que você tem feito, tanto na UFES quanto fora dela, em matéria de narração de vida, vivências, invenções. Quero te ouvir. Então, a vida da gente é uma história, né?
Assim, tem gente que fala assim, a minha vida dá um romance. Dá mesmo, é só escrever. Porque toda trajetória é uma narrativa, né? A vida é uma narrativa. E eu tenho a minha. Eu, desde cedo, gostava muito de ler, e ainda menino inventei de ser escritor. Aí começava a escrever história, e as professoras gostavam. Eu fazia a redação, né? As professoras destacavam, mostravam as outras, eu ficava todo cheio, né? Tirava notas boas, porque eu lia muito, já sabia tudo. Vinham os livros, eu lia tudo antes. Quando a professora ia dar aula, eu já tinha lido, já estava sabendo. Aí, realmente, inventei de ser escritor, e inventei também de ser professor de literatura. Eu vou unir o útil ao agradável. Sou escritor, escrevo, e depois vou dar aula sobre literatura, o que os outros escreveram. Então, na UFS, eu sou professor de literatura, trabalho com poesia, trabalho com contos, crônicas, romances, né? Textos teóricos sobre literatura. O que é literatura? O que é uma história? O que é um romance? O que é o narrador? O que é personagem? Então, tudo isso a gente estuda, né? Fora da academia, eu tenho uma vida de escritor, lanço livros, né? Faço palestra, vou a muitas escolas, já perdi a conta de quantas escolas eu já fui, viajo por aí, já fui para o estrangeiro, vários países. A França eu já fui 10 vezes, Portugal, Canadá, né? Paraguai, Argentina, até Hungria eu já fui, menina, porque por ser escritor, Itália, né? Tenho muitas coisas publicadas em outros países, em outras línguas, né? Imagina, eu tenho um livro que foi traduzido para neerlandês, eu fui ler, não sabia nada, eu falei, mas eu escrevi, agora eu não sei ler, e pior foi na Hungria, né? Que o amigo que me levou falava comigo em francês, e eu fiquei hospedado na casa dele, e quando ele conversava com a família, eu boiava, ficava sem saber. Falei, eu pensei, se eles estão falando que eu sou feio, como é que faz? Que eu não vou entender. Aí, às vezes, ele traduzia para mim em francês, e aí ele me levou para conhecer Budapeste, uma cidade muito bonita, dividida em duas pelo rio, um rio famoso, esqueci o nome do rio agora, Danúbio. E de um lado é Buda e do outro lado é Peste. Né? Mas nem Buda quer dizer Buda, como a gente chama, nem Peste quer dizer Peste, é outra coisa, né? Porque é em húngaro, né? Mas é uma cidade muito bonita. Então é isso, a gente dá aula, a gente escreve livro, a gente viaja, a gente dá palestra, né? Você tem feito uma pesquisa específica agora sobre narração, sobre literatura? A gente sempre está pesquisando, né? Então, eu dou aulas na pós-graduação sobre poesia, a poesia moderna, né? E oriento trabalhos dos alunos de mestrado. E uma das linhas que a gente tem estudado é as narrativas da Guerra de Canudos, que é um dado forte da nossa história. Quem não leu ainda sobre isso, entre na internet, no Google, e coloque lá, Guerra de Canudos. Aí vocês vão ver que história, hein, gente? A Guerra de Canudos aconteceu aqui na Bahia há 122 anos. 123, já vai completar 123 anos. Então, os sertanejos enfrentaram o exército, né? E foi uma luta muito feia, viu? Morreu muita gente naquela guerra. E nós temos que estudar isso, né, para saber a nossa história. Mas vamos lá, histórias divertidas. Aí você, Luciane, me diga agora você, o que você faz, menina, na UFS e fora dela? Leio. Vou te contar. Na UFS, eu formo contadores de histórias. Diferente de você, que tem o objeto livro, né, como seu objeto de vida e formação, eu tenho a oralidade, a palavra falada, né, e a palavra cantada também, né. Eu sou uma contadora de histórias que canta e conta, e eu me preocupo com isso dentro da universidade. Então, mesmo sendo oficialmente professora das cadeiras de estágio e práticas pedagógicas, porque eu estou no departamento de educação, mesmo sendo de letras, o forte do meu trabalho é essa formação de contadores de histórias que vão para a cena.
e que não necessariamente vão trabalhar só com criança, como eu estava falando aqui. Vão contar em suas escolas para que classes misturadas escutem, para que professores misturados com alunos escutem, vão contar no consultório médico, vão contar o que a dentista vai contar lá na hora que estiver fazendo a obturação, o que a advogado vai contar, se tiver vontade, lá no fórum. Então, não tem uma coisa voltada só para a licenciatura, para a formação do professor. Está muito voltado para o artista que mora em nós. Todos nós somos contadores de histórias, né? Não se ensina ninguém a contar história. O Walter Benjamin diz que somos todos contadores de histórias, mas de vez em quando eu fazia a formação das pessoas nessa área e alguém dizia, Luciene, você tem um dom, você sabe, eu não sei, e aquilo me inquietava, e eu resolvi fazer um doutorado com isso, perguntando o que é que faz com que o sujeito se constitua contador de histórias, afinal de contas, e acabei brincando um pouco com a ideia de um caminho metodológico para puxar o fio de Ariadne e botar esse contador de histórias para fora, e isso virou hoje o trabalho de pesquisa-formação que eu faço dentro da universidade. Então, eu oferto uma disciplina que forma os contadores, né, na graduação, de áreas diversas, porque eu acredito na potência da mistura. Eu acho que não tem que ficar só letras, ou só pedagogia, ou só tem que misturar essa meninada, porque quanto mais eles se misturam, mais a gente aprende de formas diversas, né? Uma pessoa da história aprende de um jeito a contar histórias, uma pessoa da psicologia aprende de outro, e a mistura deles aí eu acho uma coisa bacana. Mas depois que eles terminam de fazer a disciplina de contação de histórias, que é uma optativa, né, ofertada a currículos diversos dentro da universidade, muita gente não quer ir embora, fica lá na porta querendo fazer de novo a mesma disciplina. E aí eu tive que brincar um pouco e dar um salto, que eu chamo de nível 2, que foi criar um programa de extensão, que se chama Observatório de Contação de Histórias, onde quem quer viver desse ofício vai para o observatório. E lá essa pessoa aprende a desenvolver um produto, digamos assim, né? Um grupo que vai contar histórias, ou um trabalho pessoal, aprende a criar sua marca, aprende a mexer com marketing digital, aprende enfim, uma série de coisas para viver profissionalmente desse ofício. E aí, em contrapartida, ela e outras tantas montam um espetáculo, e a gente circula pela UFES com esse espetáculo que já é profissional, já não está mais no nível café com leite lá da graduação. E depois eu senti falta da pesquisa, de ter que ter pesquisa sobre isso. E como na extensão e no ensino estava muito na performance, eu falei, olha, é hora agora de fazer aquele movimento do Badog, de dar uma puxada assim para trás, para depois me lançar lá para frente. E comecei a prestar atenção nos narradores tradicionais, nos contadores de histórias que estão na soleira da porta, que estão aí perto do Paiaiá, que estão, né, nas nossas comunidades rurais, que estão ainda mais vivos que nunca. Muita gente chegou a dizer, com o advento da tecnologia, o contador de histórias vai desaparecer. Que nada! O griot está mais vivo que nunca, as benzedeiras estão aí, né, as rezadeiras, os mestres com seus ofícios, passando de geração em geração, estão todos aí. O contador de histórias não é diferente. E aí eu preparei uma pesquisa com um grupo grande da nossa universidade, somos 10 pesquisadores e seus estudantes de iniciação científica, pesquisadores de cursos diferentes, interessados nas narrativas de tradição oral. E hoje a gente tem um projeto que se chama Cacimba de Histórias, que é essa ideia mesmo da cisterna, né? De jogar o balde e puxar o poço de água, vão matar a sede, e os meninos da gente vão bater na porta desses mestres, desses griots, vão colher as histórias que eles têm para contar, e aí sim, vão trazer para dentro da universidade, para a gente aprender com eles, né? Eu brinco que a gente vai aprender a ler para ensinar os camaradas, e a gente vai espalhar essas histórias de maneira performática nas escolas, porque as escolas trabalham bem Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela, tudo que vem do clássico europeu, mas está faltando a África, está faltando as histórias indígenas, né, as histórias dos povos tradicionais, está faltando as histórias do Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. E aí o meu objetivo com o Cacimba de Histórias é isso, é descobrir que histórias estão no sertão da Bahia, que histórias estão vivas ainda, né, no interior do nosso estado, e que a gente tem para contar e que o mundo precisa ouvir. Então, esse é um pouco do trabalho do Cacimba de Histórias, e é isso que eu faço na UFES hoje. Fora da UFES, eu sou uma contadora de histórias de palco, eu conto histórias num grupo que se chama Canastra Real Contos em Cantos, com um brincante, que é o José Carlos Rego, mestre Pinduca, mas eu dialogo também com o Conto das 7 Mulheres, que é formado, não é, por 7 moças, que contam histórias de mulheres e que trabalham com o sagrado feminino. Então, eu sou um bichinho carpinteiro, que está o tempo inteiro inventando uma coisa, inventando outra, que a minha hiperatividade não me permite fazer uma coisa só, Leilton. E aí é isso, a minha história é essa. Mas a gente vai seguir, né? Olha, eu vou responder aqui rapidinho uma pergunta de Janine. Olha, Janine, tudo interessa ao escritor. O escritor é como uma antena, sempre ligado.
e ele vai captando, sabe? Então, tudo pode inspirar. Às vezes, do nada, surge ali uma ideia, uma cena que vê na rua, uma ideia que aparece, uma coisa que leu faz tanto tempo. Então, viu, Janine? Tudo inspira o escritor. E ele vai, então, selecionando aquilo que ele sente que pode render a história e ele escreve. Agora, sabe, Luciene, nosso colega, professor Cláudio Novaes, pediu aqui que você mostre uma história cantada, viu? E Tonho do Paiaiá pediu aqui um conselho a um contador de história. Contador de história, o conselho que a gente dá é que procure o público para se apresentar, porque um contador de história não pode contar diante do espelho, né? Para si mesmo. Então, o conselho é exercite, é um dom. Procure as pessoas que queiram ouvir e conte histórias. Então, Luciene, é hora de uma história cantada para o professor Cláudio Novaes e suas crianças que estão assistindo. Cláudio, que coisa difícil. Um abraço, colega. Eu vou puxar as orelhas de Cláudio depois, que não me deixou nem pensar antes em ensaiar, Leilton. Tem muitas histórias cantadas, mas eu não tenho nenhuma de cor agora para puxar do repertório sozinha. Deixa eu ver. Lembrei. Ela é bem misturadinha. Eu acho que você vai lembrar também dessa. É do Antônio Nóbrega, com a Elba Ramalho. Está na minha memória de afetos, e eu aprendi num disco. Foi assim que eu aprendi a contar histórias, né? Minha memória musical, ela é mais forte até do que as outras partes da minha memória. Então, a música chegou primeiro, antes das histórias. E eu ouvia aquela coleção de disquinho do Braguinha, eu ouvia muito. E essa história também estava num disco, né? Num bolachão, assim, da Esté Pedreira. Foi uma pesquisa feita aqui na Bahia, mas quem botou voz nessa história específica foi Antônio Nóbrega e a Elba Ramalho. E essa história começa assim. Era uma vez uma moça chamada Aninha, e a Aninha era tão bonita, mas tão bonita, que todos os rapazes daquele lugar, daquele reino, queriam se casar com ela. Até um príncipe, que era filho de um rei, dono de muito ouro, de muitas terras, de muitos vassalos, queria se casar com a Aninha. Mas o pai de Aninha não queria ver a moça casada com um jovem tão rico. Achou que aquilo podia dar problema depois, e negou a mão da moça ao rapaz. E ele, como era tinhoso, não se conformou. Um dia se disfarçou de cego e mendigo e foi bater a porta da moça. E quando chegou lá, ele disse assim: eu vos louvo e peço uma esmola, Aninha, pelo amor de Deus, me ensine o caminho. Aninha estava sentada na roca, no linho, cozendo. O pai ouviu aquela cantiga e disse assim: se ele louva e pede, dá-lhe pão e vinho, digam a Aninha que lhe ensine o caminho. Aninha, então, escutou o que o pai havia pedido, largou a roca, largou o linho e pôs-se a caminhar ao lado do cego. Dizem que caminharam muito tempo e que lá adiante Aninha disse assim: paz para diante, cego, paz para diante, Aninha, paz para diante, cego, siga seu caminho. E nada acontecia. Aninha, coitada, continuava a caminhar ao lado do cego. Dizem que depois de mais um bom tempo, ela já impaciente olhava para ele e dizia: paz para diante, cego, paz para diante, Aninha, sou um pobre cego, não conheço o caminho. E lá se foram eles, né? Dizem que andaram tanto que finalmente chegaram à beira de uma estrada, onde o príncipe havia escondido uma carruagem com seus vassalos lá dentro. E que quando chegaram, os vassalos desceram da carruagem, pegaram a menina e colocaram lá dentro. E ela foi percebendo o que estava acontecendo. E ele olhou para ela e disse: se me fiz de cego, foi porque queria, sou filho de rei, tenho bizarria. E a moça foi entendendo o que estava acontecendo. Eles partiram naquela carruagem em direção ao reino do príncipe, e ela ia olhando pela janela, vendo as moças que passavam, vendo o lugar que ela morava, que ia ficando para trás, e ela ia cantando assim: adeus minhas casas, adeus minhas moças, digam à mamãe que me vou à força. E lá se foram. Quando chegaram no reino daquele príncipe, Aninha desceu da carruagem e viu que a festa de casamento já estava pronta. Havia muitos doces,
muitos convidados, muita festa, muita alegria. E a Aninha foi entendendo que amor, às vezes, também se constrói. E aí ela foi olhando para ele, para o príncipe que tinha levado, e foi dizendo assim: não tenho mais medo e nem aflição. Eu te entrego, amado, o meu coração. Foi. Aninha e o príncipe. E você tem alguma para contar aí, Aleilton? Tem uma história boa para dizer para a gente? Maria José Pinheiro, que história linda! Eu brinquei. Eu brinquei um pouco. Toda arrepiada ouvindo, minha amiga. Eu brinquei um pouquinho com o final. Eu brinquei um pouco com o final da história, Aleilton, porque ela vai à força, né? E quando chega lá, se casa e pronto. Eu ficava angustiada com isso. O Antônio Nóbrega terminava essa história desse jeito, chegava lá, casava e acabou. E aí eu construí esse pulinho, né, para eles, para ter sentido. Olha, mas você tem uma para contar, né? Olha, é o seguinte, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, às vezes, a gente lê uma história que alguém escreveu, não é? E fica com vontade. Olha, Abigail Fonseca, do mestrado, disse que lindo! Realmente, Janine Vieira, 2 grandes talentos juntos. Olha, nós dois, Luciana, 2 talentos. Estou aqui aprendendo com o mestre. Olha, tem muitas passagens em Grande Sertão Veredas, que é o grande romance de Guimarães Rosa, não é? Nossa, Riobaldo é um contador de histórias, minha filha. É ou não é? É o contador de histórias do sertão. Toda a vida dele, de aventuras, ele, de repente, conta, assim, de graça para alguém que chegou na casa dele. Essa pessoa nem abre a boca, hora nenhuma, só ouve. Para quê? Vai falar o quê se o narrador tem tanta coisa para contar? Agora, tem umas historinhas lá que são tão curtinhas que me dá uma tentação de pegar e aumentar e desenvolver a história. Tanto que eu fiz uma assim, ó, que está nesse livro. O que a vida quer da gente é coragem. Lindo. Para tudo, não é, gente? O que a vida quer da gente é coragem. E quem diz isso é esse contador de história, Riobaldo, em Grande Sertão Veredas. E lá tem uma história que... A história de menino malvado. Não tem umas histórias assim de menino malvado? Né? Que no final ele é castigado? Não tem? Histórias moralizantes, né? Assim, que é para a gente educar as crianças, não deixar a criança ficar malvada, né? Criança malvada é aquela que mata o bichinho, né? Mata passarinho com badoque, mata gafanhoto, né? Mata borboleta. Oh, que pena. Mas tem, viu? Tem menino malvado assim. E lá, em Grande Sertão Veredas, tem uma passagenzinha de um menino malvado. Ele se chamava Valtei. Valtei era um menino malvadozinho danado. Aí os pais davam uma coça nele, batia nele, davam uma coça, davam uma surra para ele não ficar malvado, mas não tinha jeito. E aí eu peguei essa ideia e escrevi um contozinho, sabe? Que é assim, o menino Valtei. Mire e veja, se lhe digo, foi assim ou não foi? O homem, com ares de urutu branco, conforme narrou, e a mim me contaram o fato. O menino Valtei, o único filho de Pedro Pindó, tresvariava na malvadeza com os seres menores, esses do campo, viventes da terra e dos galhos. Esse menino era certeiro em usar badoque, dava paulada, passava caco de vidro, atirava pedra nos bichinhos. Se pegava nas mãos, aí estrangulava todo bichinho ou criaçãozinha pequena. Que menino! Olhe, desse mau trabalho, ele tirava um jeito de ficar alegre. Fazia os malfeitos e suspirava. Eu gosto é de matar. Vixe! Ele dizia assim, com os olhos ruins. E esse menino era solto? Não era não, senhora. O pai e a mãe repreendiam, educavam, dava castigo, dava cascudo.
dava surra no menino. E de tanto que dava surra, pegaram o gosto. Pegaram o gosto da surra no menino todo dia, na hora marcada, já dava a surra. Menina, olha só, botava o menino sem comer, amarrava na árvore, sempre no elo, assim, debaixo de chuva, debaixo de sol, e davam surra de cipó. E lanhava o corpinho dele na taca. Misericórdia. Com certo tempo, voltei, coitado, estava magrelo, assim, sofrido, pele e osso. Podia até morrer o menino. Aí o povo ficou falando, né? O povo falando, a notícia correu pelos caminhos. O avô soube e veio buscar o menino, Nilberto. Nilberto trouxe o meninozinho para cá, para a nossa cidade, para criar o neto, né? Logo alegre por não ficar mais sozinho no seu terreiro. Agora, de primeiro, ele quis mesmo cuidar do menino com jeito, e na precisão, amansador, mostrando onde era o nascer e o pôr do sol. E o menino quis? Não, senhora, não quis, não. Ele se socava pelas pirambeiras, decretado pelas picadas, só pelos matos, dali aos demais. Apetecia-se de matar passarinho, os bodoques no bolso da calça curta, os olhos ariscos, só buscando os ninhos. O avô desconcertava ao reclamar, dava nele umas palmadas, e daí dava conselho, deixar essas criaturas livres, no voo, soltas a cantar. Mas ele, por si, somente desobedecia. Cada morte que ele fazia valia as sovas, que ele tinha um prazer de caçar, e esse prazer superava o medo de apanhar. Daí, por bondade vivida, Nilberto atinou com uma forma de alcançar um milagre. Conversou com o padre Antero e conseguiu lhe emprestar o neto para cuidar da horta e ajudar na igreja, nas missas e na limpeza. Voltei, avexado em público, fez crisma, se confessou, sem sentir nenhum gosto de culpa. A penitência para ser bom cristão foi rezar 100 vezes ao dia o Pai Nosso, pedindo perdão. Agora, com ele lá, a vida na casa de junto à igreja era sossegada. E ali ele deu proveito, viu? Porque pouco a pouco foram sumindo os ratos. Os ratos apareciam no quintal desencorpados, em pronto serviço de degola e retalho. Às vezes uns gatos também restavam iguais aos ratos, por simples variação do costume. Nas missas do Padre Antero, o rapazinho, já crescido, aparecia em trajes inocentes, com olhar bondoso, disposto a ajudar na purgação das almas. Ele ajudava o padre com os paramentos, as obrigações da missa, de semana a mês, e aí passaram uns anos. E por ali, Nhô Ananias matava a boi e fornecia as carnes na feira. Era uma pessoa de vista simplesa, um homem bom, devoto. Ele matava boi, mas sem gostar. Ele tinha respeito, matava para prover os alimentos, mas não gostava disso. Mas já estava velho e um dia precisou de substituto, porque o reumatismo já entortava a sua espinha. O médico que vinha ao povoado em dia certo recomendou ele tomar remédio e ter repouso. Deixasse o ofício, ao menos por uns tempos. E aí ele se afastou. Parou de matar boi e fornecer carnes para o açougue. Ah, menina, e agora? Porque havia ali outros açougueiros, mas a oferta pouca fez o preço da carne aumentar e começou a faltar carne na mesa das famílias humildes. O assunto correu de boca em boca, entrou na igreja, nas conversas da sacristia, por entre as orações.
que o padre orasse, intercedesse pelas melhoras do povo. E assim, o padre Antero pediu aos céus que aparecesse um servo dignado, capaz de prover as famílias, baixar a caristia, trazer sossego e saúde aos irmãos. Foi assim, no sobredito, que um braço se levantou. O rapaz Valtei se oferecia em sacrifício, disposto a deixar o manto de sacristão para empunhar a faca no matadouro. Ao que o povo todo aplaudia com uma dádiva, uma graça divina. Glória a Deus. No serviço novo, logo Valtei deu uma excelente produção. Sem demora nem espanto, sangrava o boi com calma e saber. Satisfação às vistas, certamente pelo prazer de levar comida aos lares. Com o tempo, se viu bem o ademais. Seu gosto era mais que sangrar o animal. Também ele destrinchava, quase que só, desfazendo as partes, encharcado de vermelho, da cabeça aos pés. E sorria alto ao ver o bicho esguinchar. Só se via no meio daquela sangueira o branco de seu sorriso de prazer. As pessoas notaram, porém, que ele, por seu desejo, fazia o animal morrer matado com um sofrimento. Não sangrava o boi de uma vez, não por imperícia, mas por jeitoso modo, exibindo forma de causar mais dor, fincando o chuço com finas estocadas. Quem via, mesmo os de antes, acostumado ao serviço, muito se agasturava. No seu modo de abater, havia um prazer feio, de pura diversão. E isso correu pelos dizeres do povo em toda a feira, a conhecida fama, o matador famigerado. Os fiéis foram cobrar atitude ao padre. Ah, seu padre, não pode isso, não. Pediram que Nhô Ananias voltasse a matar boi com calma, com respeito. Muita gente parou de comer carne, como se fosse dia santo da quaresma. Era uma vez de mudar a história. Aconteceu assim por bem? Não, senhora. Por bem não foi, não. Ué, então, adivinha os apuros? Mandaram avisar Valtei? Não sei. A senhora soube? Ou faltou coragem a quem se fizesse portador da notícia? Eu só sei que ao chegar no matadouro, pelas 5 da manhã, Valtei chegou e o lugar estava ocupado. Nhô Ananias e 2 ajudantes tinham voltado e já iam começar o trabalho. Ah, minha senhora! Aí Valtei cresceu o corpo, saltou com ganas de leão faminto, espantou todos dali com gritos e ameaças, que não largava o serviço. Não agora, não nunca. Ameaçado, ameaçador. Matava boi, matava gente. Quem se metesse entre ele e a faca molada. Juntassem homens para prender sua fúria, não havia ali. Pulou ao pátio de abate, sangrou e degolou 2 bois de uns ais, destrinchando as carnes com ferros e dentes, deixando tudo na sujeira do sangue, em ponto de picadinho, que nem se pudesse aproveitar. Ah, os homens reagiram, de pacatos a prevenidos. Chamaram a força, chamaram a polícia. Só os homens armados? Valtei urrava feito uma saparida. Venham me pegar, que eu passo a faca e bebo sangue de um por um. Misericórdia! O homem estava loucado, tomado por uma voz, a besta fera das trevas. Devia em balanço terríveis perversidades. A alma dele estava no breu, mostrava. Era a dívida de outras vidas que agora pagava. Ou, não sendo como eu lhe conto, então que explicação é que a senhora me dava? Eu, de mim mesmo, eu não sei o certo nem o de certo. Valtei, cercado pelos homens, todos de tiro aprontado para ele, não se entregava, não. Não, senhora, não se entregava.
uma grande aflição, e chamava, e dizia, gritava que não podia mais ficar sem matar, já sentia falta, que precisava sangrar um corpo, ver o cheiro de sangue para acalmar seus nervos. Era um vício de mau prazer. Aí ele puxou a faca. Ixi! Aí riscou no ar aquela faca molada. E a senhora veja, diante de todos que ali na espera assistiam com medo e cautela, ele encarou a multidão e correu o fio de corte da faca sobre o corpo dele mesmo, mostrando onde ia ferir. Deu gastura no povo que olhava e começou a dar estocadas no próprio corpo, a lanhar os braços e as costas, diante do pavor que se via nos olhos do povo. Ele oficiava contra si aos pouquinhos, com uma estranha satisfação. E o sangue escorria, borbotando de empapar a roupa em farrapos, e ele ali, brabo, sem gemer. Um dos homens quis até acudir, mas recuou, senão morria como bicho estripado. E voltei, brabo, a luz, alucinado, de repente acertou no próprio peito um golpe com a faca, soberbo e feroz, sentindo gozo com a própria dor. Daí que se dobrou quieto e caiu com a faca cravada no próprio coração. Matou-se, matado por si mesmo, como um abatido boi brabo após um perverso viver pelas mãos da morte. Vixe, misericórdia! Nossa, Valnei, meu Deus do céu. Me lembrou, Aleilton, um menino perturbado, assim, também, que nem ele, bem sádico, que é um personagem chamado João Giló. Só que o João Giló, acho que aprendeu a lição dele lá atrás, né, na morte dos passarinhos, que o João Giló um dia acaba prendendo o rei dos pássaros e levando o rei dos pássaros para casa. É uma história cantada essa também, eu vou só contar o esqueleto dela, né, a estrutura. E em casa ele tempera, ele corta, ele frita, e o passarinho vai cantando e vai pedindo socorro. Não faz isso comigo, João Giló, e não adianta. Ele é ali sádico que nem esse personagem que você traz aí, eu voltei também. E lá para as tantas ele come, o passarinho vai dizendo: mastiga devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. João Giló mastigando: me engole devagar, João Giló, que esse passo dói, 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 dói. E ele não quer saber, até que lá para as tantas, depois que ele tá lá fazendo a digestão, ele começa a sentir uma dor na barriga, ele começa a sentir uma dor, e ele fica apavorado, que é uma dor tão forte, e ele ouve uma voz saindo lá de dentro, dizendo: João Giló, eu quero sair. E aí ele: mas você vai sair por onde? Sai pelo olho, passarinho. E aí o passarinho diz: não, João Giló, o olho é cheio de remela, não saio por aí de jeito nenhum. Então, passarinho, sai logo pelo ouvido, que eu tô para morrer com tanta dor. E o passarinho diz: não, João Giló, o ouvido é cheio de cera, eu não quero sair todo agoniado, não. E ele: sai, passarinho, então sai pelo nariz. E o passarinho diz: não, João Giló, pelo nariz eu vou sair todo melecado, não dá não. Então sai pela boca, que você veio pela boca, volte pela boca. Não, João Giló, pela boca eu vou ficar vomitado, vai ser uma porcaria, não quero não. E vocês devem estar imaginando, né, um lugar por onde o passarinho saiu, mas não é esse lugar não, viu, gente? Diz que lá para as tantas, a barriga de João Giló foi ficando grande, de repente ouviu-se um barulho de destarracho no umbigo de João Giló. E foi por ali que esse passarinho acabou saindo, mas disse que foi uma dor tão grande, pior do que a dor de parir, Aleilton. Eu sei que você não conhece essa dor, mas é uma dor, meu filho, de lascar o cano. E aí o passarinho saiu, e quando ele foi-se embora, João Giló morto, aprendendo a lição, ouviu o passarinho cantar: João Giló, escuta o meu cantar, que eu sou rei cantador. João Giló, aprende a respeitar, que eu sou rei cantador. De alguma maneira, o personagem que você traz me lembrou João Giló. Que bom, né? Os intertextos. Pois é, olha, menina, quando a gente conta história, o tempo passa rápido, né?
Olha que nosso Não tempo é? já está acabando mesmo, viu? Então, eu vou contar a minha última história aqui, que é aquela história do... Menina, quem já não escutou no telefone a moça do telemarketing? Hum, A moça do telemarketing descobre a gente, viu? Enquanto você não faz o que ela quer, ela não lhe deixa. Então, alô, existe. telemarketing, tem cabimento isso? A pessoa está em casa, lendo seu jornal, assistindo a TV, ou lavando os pratos, ou revendo um álbum de fotografia, ou tirando um cochilo, aí o telefone toca. A pessoa vai atender com a maior boa vontade e se depara com a voz impostada e a simpatia dissimulada da moça do telemarketing, especializada em uso gratuito de gerúndios. Assim, bom dia, eu poderia estar falando com o senhor fulano de tal? Menina, se você é fulano de tal, você está frita. Basta você falar uma única palavra e pronto, está fisgada. Aí ela, com um festivo tom de conversa, diz que um banco tal aprovou para você um mágico cartão com facilidades encantadoras, crédito pré-aprovado, alguns mil reais para lhe emprestar, e patati, patatá, e coisa e tal, e quer logo que você diga sim. Aí ele ainda diz assim, ó, e a senhora vai poder estar retirando um empréstimo de 5.000 reais. Ah, menina, certa vez eu fui atacado por essa artilharia, viu? Aí eu atalhei de volta. Ah, moça, eu lhe agradeço, mas eu não preciso de empréstimo, não. Ao contrário, eu posso até lhe emprestar um dinheirinho. A senhora quer? O seu banco quer que um dinheirinho emprestado? Eu lhe empresto. Eu esnobei um pouquinho, né? Para ver se ela desistia de estar me aporreando assim tanto. Ah, não, mas ela não se tocou, não. Ela não se tocou, ela se fez de desentendida e continuou. Aí passou a discorrer sobre as maravilhas do cartão, que eu tinha ganho aquele cartão maravilhoso, os rentáveis fundos, o seguro, o fundo de aposentadoria, e enumerou diversas formas de sequestrar o meu dinheirinho, né? O meu pobre dinheirinho suado da minha conta corrente. Aí ela disse assim, basta o senhor estar confirmando seus dados e o cartão estará sendo enviado para o seu endereço automaticamente. Disse, não quero, não estou interessado. E o senhor poderá estar dispondo de nosso atendimento especial em sua casa. Não estou interessado. E eu vou estar agendando uma visita do nosso consultor. Não, senhora, não mande ninguém na minha casa. E aí eu desliguei o telefone, né? Desliguei. Agora, teve um amigo meu que desenvolveu uma boa tática para se livrar dessa esse famigerado teleassédio. Ele atende normalmente, diz que vai chamar a pessoa interessada, deixa o telefone na mesa e deixa o tempo rolar. A moça lá esperando, até que ela mesma desiste. O problema é que depois volta a ligar. E liga mesmo. Para meu espanto, eu observando em casa, a minha mulher desenvolveu uma forma engenhosa e infalível de se desvencilhar da insuportável matraca do gerúndio. Toda vez que a moça liga do telemarketing e pergunta pela dona da casa, sabe o que a minha mulher faz? Ela assume uma voz de diarista distraída e explica assim, ah, minha filha, a patroa está viajando, viu? Eu estou aqui só fazendo a faxina. Deseja estar deixando um recado? Ótima! Já fiz uma coisa mais ou menos assim também, viu? Só não fiz fazer a personagem, mas falei, olha, estou viajando, estou morando em outro país. Tá vendo que as histórias estão sempre na vida da gente, né? É ficção, mas também é realidade. Olha, quem Estamos tiver chegando no pergunta, final, né?
estamos chegando ao final, porque contar a história, o tempo passa rápido. Quem Isso. tiver pergunta, faça agora ou cale-se para sempre. Tem uma coisa aqui que a gente combinou de fazer também, que foi falar um pouco sobre esse nosso ofício, a importância desse nosso ofício para a formação do leitor, né, para esse espaço que é a biblioteca. Nós somos aqui uma contadora de histórias e um escritor. Para que o nosso ofício serve, né, em matéria de formação de leitores, em matéria de biblioteca? Quero te escutar, depois eu faço minha contribuição, o tempo de uma pergunta chegar aí, a gente fechando. A biblioteca é um espaço de pesquisa, ponto. Mas não só. A biblioteca é, sobretudo, um espaço de diversão. E as bibliotecas modernas, elas criam esses espaços. É um espaço de diversão. E é bom que as bibliotecas também tenham espaço de contação de história, de brincar com os livros, né? Ler é uma das coisas que se pode fazer na biblioteca, mas há outras, né? Sobretudo, um espaço de congraçamento, de encontro, de se fazer amigos e desenvolver o gosto pela leitura, mas também pela brincadeira com a leitura, né? Livro Perfeito. Também é um brinquedo. Tá vendo, pessoal? Isso. Vocês, os mais jovenzinhos, olha o que eu estou dizendo. Livro também é um brinquedo. Vamos brincar. Aleilton, e se essa brincadeira puder começar também pela palavra, né, pela palavra poética, vai ser ainda mais bonito, se a gente puder fazer uma roda de histórias, de poesia, de leitura guiada, como você fez aqui, onde as pessoas possam aguçar essa escuta sensível, né? A gente é uma sociedade que ouve pouco. Se a gente puder ter esses momentos de escuta sensível dentro da biblioteca de uma maneira mais potencializada, com certeza a gente vai fazer mediação de leitura e vai ajudar as pessoas a chegarem na leitura do livro propriamente dita, mais individual, né? Mais leitor-livro, de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais bonita, porque tudo começou por essa estética, dessa palavra poética, né, dessa palavra que a gente brinca com ela primeiro, que chega, emprenhando os ouvidos, né, tomando os ouvidos da gente por essa escuta sensível. Então, é isso. Se não chegou pergunta aí, acho que a gente vai caminhando para as considerações finais, por conta do horário, né? Chegou mais alguma coisa aí? Não sei. Então, já deu nossa hora, né? Geraldo, chegue para cá também para se juntar com a gente, que a gente já vai fazendo as considerações finais junto com você. Na hora de, estava aí de juntinho. De fazer as considerações finais. Geraldo é um anfitrião maravilhoso, ele entrega a chave da casa pra gente, diz assim, fiquem à vontade, comam, bebam, celebrem, depois eu volto. Geraldo está com a cara boa, eu acho que ele gostou de nosso papo, de nosso bate-papo. Muito. Eu tinha mais coisa, mas eu vou falar depois ainda. Tem mais coisa, mas eu quero falar, depois vocês fizeram as considerações, eu quero falar mais umas coisinhas, né? E aí a gente encerra. Olha, eu agradeço, foi um momento de diversão, né? Contar história, a gente se diverte, é muito divertido. Contar história, ler histórias, então eu agradeço, e o meu final de semana vai ser ainda mais feliz depois desse momento aqui com Luciene Souza, com Geraldo Prado, e com todas vocês que estão aí, ó. Aleilton, eu que agradeço o convite do Geraldo e agradeço a sua generosidade. Eu já te disse várias vezes, para mim você é uma pessoa muito importante na minha vida, é um gigante, tem uma representação imensa, tenho muito orgulho todas as vezes que recebo um WhatsApp seu, eu vibro e comemoro, porque você é uma pessoa que eu tenho um afeto e que tenho muito respeito por tudo, por quem você é. E aí eu quero finalizar dizendo, Geraldo, quando puder, leve os nossos velhos para a biblioteca. Eles são uma boa ponte para que a gente chegue nos livros. Vamos escutar, né, essas bibliotecas vivas que estão aí e que estão, nesse momento, tão colocadas em risco por essa pandemia, né? Então, os nossos griots, os nossos mestres da tradição, que eles possam entrar pelo tapete vermelho, pela porta da frente, e que, a partir deles, finalmente, a gente chegue nessa escrita literária, no cânone, nos clássicos, nessas, né, outras tantas obras de arte que a gente tem que chegar mesmo, porque o ser humano ele fica mais elastecido, ele fica maior quando ele dialoga com essa literatura mais universal, com essa literatura
mãe aí, mas é bom também começar por eles, né, pelos nossos griots. Então, mais uma vez, obrigada pela confiança, por ter aceitado a indicação aí, que eu sei que isso é arte de Aleilton, de Cláudio, né, da moçada que, de certa forma, já dialoga comigo há mais tempo, a gente está se conhecendo de um pouquinho de tempo para cá, de quando a nossa conversa começa. Então, muitíssimo obrigada pela confiança. Um beijo para todo mundo que deu audiência a essa live, e a gente está sempre se reencontrando numa outra ciranda, num outro ciberespaço como esse, tá bom? Um beijo. Olha, eu que tenho que agradecer a vocês dois, a professora Nicek, brilhante, né? Muito brilhante, o professor Adelto já conhecia daqui, inclusive dos encontros aqui do Paiaiá, né? Sucesso no último, né? No último, quer dizer, todos eles foram sucesso, mas o último foi, eu acho que foi muito mais sucesso, né? Teve muito mais gente, foi uma festa que realmente eu fiquei feliz com aquela festa, como estou sentindo feliz hoje com essa live aqui, né? Essa live fantástica, né? Eu queria mandar uma pergunta, mas não consegui escrever porque eu não sei dominar a técnica, né? Porque eu estou entre aqueles velhos que não sabem ainda alguma coisa, né, da tecnologia. Embora eu goste de tecnologia, já tenha trabalhado até com a história da tecnologia. Mas eu quero dizer para a professora que essa questão que a senhora colocou aqui dos velhos, nós sempre tentamos trazer os velhos aqui para a biblioteca, para fazer leitura, para fazer jogral. Sempre quando a gente termina um evento aqui no Paiaiá, terminamos com um jogral composto por velhos para declamar aquele poema do Mário de Andrade, que não é o nosso Mário de Andrade, que faz confusão, é o Mário de Andrade angolano, que ele fala sobre os tempos do Maduro, não sei se com certeza vocês conhecem. Nós fazemos aqui um jogral, já demos medalha para todos os velhos aqui acima de 80 anos, um ano atrás, e nós queremos sensibilizar mais esses velhos não, né? Mas essa geração aí, né? Para trazer e tentar que eles leiam aqui na biblioteca e contem suas histórias, né? Não é fácil, não, é difícil fazer isso. Mas a gente está tentando e o nosso objetivo é este: é as duas pontas, criança e idoso, né? E aí no meio a gente vai recheando, né? Da maneira do possível. Uma coisa mais duas coisinhas que eu queria falar. Primeiro nós estamos pensando aqui de fazer no Dia da Criança um dia com lives, né? Contar a história da criança. Já estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, convidá-los, né, para nesse dia a gente fazer, vocês voltarem aqui com essa beleza, né, de contação de história, né? Oh. Porque todas as lives vão ser em relação a tema da infância, né? Que Desde a questão lindo. do atendimento, né, a diversão, a contação de história e a discussão entre três crianças, né, falando sobre livros, sobre a leitura, né? Então, eu estou convidando antecipadamente para a gente marcar já essa programação para o Dia da Criança, dia 12 de agosto, né? De outubro. E de outubro, né? Desculpa. E para integrar esse grupo aí de contadores de história, estou tentando ver se consigo convencer um amigo meu que ele tem um trabalho também com contação de história e folclore muito bom, vocês devem conhecer, que é a Sociedade Só Saci, Amigos do Saci, conhece, né? E Uhum. tem uns contadores de história muito bons, mas eles contam história ali do Vale da Paraíba, né? Do Paraíba, né? Então, estou tentando ver se um deles, nesse dia, entra nesse grupo de contar história. A parte técnica aqui, de quantas pessoas pode botar e quanto tempo deve demorar, aí é com o Arivaldo, que é o coordenador técnico, aí é ele que domina essa parte. Mas eu queria botar, inclusive, se fosse possível, botava 10 horas só contando essas histórias de vocês, né, que foi maravilhosa, foi emocionante, muito agradável. E para o professor, eu ia pedir, mas não dá mais tempo, que já está encerrando, um conto que ele mandou para mim, um áudio, né, da velhinha. Eu esqueci, eu tenho isso gravado, né, mas eu achei
morri de dar risada escutando aquele conto, né? Lendo aquele conto, contando aquele conto, e a voz dele, né? Em relação ao personagem, né? Que estava ali, né? O narrador, né? Então, é isso. Então, muito obrigado. Um abraço para vocês.